Boa noite, meus amigos, boa noite. Aqui quem fala é o seu colega, ai meu Deus do céu, Eliel. Eu vou orientar você hoje na matéria de economia, no tema teoria da produção. É um tema um pouco mais trabalhoso que os demais, só que a gente vai tentar fazer de uma forma bem simplificada aqui, até porque o concurso da diplomacia, que é o que a gente está estudando, a parte de economia ela não vem tão específica como órgãos que tratam só de economia, tá? Então, vamos lá. Antes de começar o vídeo, só queria deixar uma frase que eu vi um dia desse. Frase de para-choque de caminhão. Mas ela é bem importante, eu levei para minha vida. Lute batalhas que a sua espada possa vencer. O termo espada não foi bem colocado, não, né? Tem gente que tem espada grande, espada pequena. Mas lute a batalha que a sua espada pode vencer o dragão. Se o dragão for muito grande, se a espada for muito pequenininha, comece lutando batalhas com dragões pequenos, para depois você começar a chegar no dragão grande. Então não tente abraçar todas as matérias de CACD junto, não tente fazer coisas impossíveis, vai um pouquinho em frações do seu sonho, siga em frente que você vai conseguir, tá bom? O tema é teoria da produção. A teoria da produção ela estuda basicamente os fatores de produção. Na economia, há 3 fatores de produção. O capital, que é simplificado pela letra K, mão de obra, que é simplificado pela letra L, e tecnologias, que em economia, tecnologia a gente vai tratar que seja constante naquela época. Tá? O que é capital, Eliel? É o conjunto de bens de que a empresa dispõe para produzir. É o capital dela, não necessariamente dinheiro. Capital aqui pode ser um estoque, pode ser uma máquina. E desculpem por esses aviões que passam aqui, dá vontade de colocar uns pregos no chão para furar o pneu, tá bom? Capital é o conjunto de estoque da empresa, a própria produção, tá? Quanto mais estoque, mais produção. Isso é capital, tá? É o que você utiliza para produzir outras coisas. Não necessariamente dinheiro, é bens que a empresa utiliza para produzir outros, tá? Porque a mão de obra é o próprio trabalho, os trabalhadores, né? E a tecnologia é a técnica, é a ciência por trás, tá bom? Um conceito bem rápido para produção para vocês. Produção é um processo pelo qual uma firma transforma os fatores de produção que ela tem em produtos ou serviços que podem ser adquiridos, que possam ser colocados à venda, tá bom? Um outro ponto muito interessante é que em economia a gente faz distinção entre eficiência técnica e vocês entenderam o que é fator de produção, né? Capital, mão de obra, tecnologia. Entenderam qual é o conceito de produção, né? É importante você saber dele. Agora a gente vai para a eficiência. Na economia há 2 tipos de eficiência: eficiência técnica ou tecnológica e eficiência econômica. Eficiência técnica é o seguinte: é tu conseguir, com a menor quantidade física de fator de produção, tu conseguir ter a mesma quantidade produzida. Isso é eficiência técnica, tá? Ocorrem 2 ou mais processos de produção. É aquele que permite produzir uma mesma quantidade de produto com menos quantidade física de fator de produção. Já a eficiência econômica é o seguinte: é com o menor custo você ter a mesma quantidade produzida. E custo e fatores de produção são diferentes. Custo é o preço que você está pagando por ter aqueles fatores de produção. Tá bom? Então, a tecnologia significa um conjunto de processos de produção, tá? A gente vai considerar que a tecnologia será constante. E um ponto importante nessa teoria da produção é a função de produção. Tá? O que é a função de produção? Olha, me explica, não sei. É a relação que há, a relação técnica, que pode ser medida graficamente, é a relação que indica a quantidade máxima que pode ser produzida de um produto a partir da utilização dos fatores de produção, dado uma tecnologia constante. Não entendi, né? O que é a função de produção? É a relação, volta aqui, é a relação que indica a quantidade máxima que pode ser obtida de um produto a partir da utilização de determinada quantidade de fator de produção. Ou seja, o que? A quantidade máxima em função da quantidade de fatores de produção. Tá bom? Quantidade, fator de produção. Função de produção é a quantidade que eu consigo produzir com os fatores de produção que eu tenho. Tá bom? Tá. O fator de produção também podem ser chamados de
insumos de produção, tá bom? Estou falando muito tá bom, né? A produção da firma, a gente vai conseguir ela achar em função da mão de obra e do capital existente, até porque a gente falou que tecnologia é constante, e como tem 3 fatores de produção, um é constante, sobra 2, que é o capital e a mão de obra. Então, a gente pode descobrir a produção da firma em função dessas duas coisas, tá? Bem, algebricamente tem essa fórmula aqui, não precisa você saber dela, só para você ver e ficar apavorado. Eu falei também que a tecnologia deve ser constante. Vamos seguir. Se uma firma deseja alterar a sua produção, seu Q, né? Q de produção, ele terá que alterar ou o estoque de capital, o K, ou alterar a quantidade de mão de obra. Evidente, né? Como é que tu quer produzir mais, tu não vai aumentar nem as máquinas, nem os trabalhadores. Tem que aumentar um dos dois, ou os dois, né? A economia é difícil. Não, não é difícil a economia. É porque você disse que é difícil, mas não é difícil a economia. Existe uma diferença matemática que expressa essa relação, essa dependência de produção e de fatores de produção. A gente vai chamar ela de função de produção de Cobb-Douglas. É difícil essa coisa aqui, realmente eu não vou negar que seja fácil. É um pouquinho complicado, mas assim, gente, tudo dá para aprender. Se alguém fez, é porque o cara fez e porque tu não vai entender o que ele fez, tu só vai entender. Então vamos entender aqui. Douglas notou que, à medida que a produção da economia crescia, a renda dos trabalhadores crescia. Tá? E a renda dos proprietários crescia na mesma proporção. Ele falou assim, não, gente, se aumentar a produção, a gente vai conseguir vender mais. O dono vai ter mais dinheiro, ele vai repassar para o trabalhador. Ou seja, todo mundo crescia proporcionalmente, tanto a produção quanto o salário dos empregados quanto do empregador, tá? Crescia uma proporção igual, a mesma proporção. Aí a gente já tira o seguinte postulado: se a produção da economia, digamos, dobrasse, a remuneração dos trabalhadores e dos proprietários também dobrava. Aí foi essa relação que ele achou, tá? Então, ele travou alguns cálculos matemáticos para provar isso. Que a economia tem muito disso, tá? Se você falar uma coisa, você tem que provar matematicamente. Eu não vou mostrar esses cálculos aqui para vocês, porque não é o escopo dessa aula. Eu vou dar a noção geral. Aí vocês vão estudam isso em casa. Vai estar o material para você lá, tá bom? Então, vamos lá. A fórmula que ele utiliza é essa daqui. Ele é muito difícil. Pois é. Tu não precisa saber de muita coisa daqui, não. Só precisa saber de 3 detalhezinhos que envolvem essas letrinhas aqui. Essas letrinhas são expoentes, tá, gente? É porque não deu para colocar pequenininho, não sabia colocar pequenininho, mas são expoentes. A vezes Z vezes K, esse K aqui, ó, é elevado a A e aqui é elevado a B, tá? Que é o expoente. Não sei se como eu tenho que modificar agora. Eu não vou tentar não, é que eu faço a besteira. Eu vou tentar sim. Pronto. Vou botar aqui lá pequenininho como se fosse expoente. Em algum canto aqui. Só preciso saber onde é. Pronto. Tô dizendo. Se alguém fez, eu posso achar. Não sou um jumento. Não menos plantando um jumentinho, tá? O jumentinho serve muita coisa. Mas vamos voltar para cá. Vamos tirar esses daqui, ó. Esquece esse Z aqui, ó, que isso é um valor. Não tem que eu te falei que cresce em proporções constantes? É justamente esse Z aqui. Tá? Então, desconsidera esse Z e esse A aqui, desconsidera que é tecnologia. Eu falei que é constante. Então, sempre vai aparecer. Basicamente, é o K elevado a A e o L elevado a B. Se tu pegar os expoentes, os dois expoentes, e tu somar, vai dar ou igual a 1, ou menor do que 1, ou maior do que 1. Lógico. Isso é lógico, né? Tá? Se der igual a 1, o que acontece? Os rendimentos são constantes de escala. Ou seja, se tu aumentar o K e o L, tá? O K vai aumentar na mesma proporção. Se tu aumentar o K e o L, por exemplo, por 2, o Q vai aumentar por 2 também. Tá? Entendeu? Não é difícil. Agora, se o Azinho aqui, ó, mais esse Bzinho aqui, ó, der maior do que 1, quer dizer que a gente tem rendimentos crescentes de escala.
Ou seja, ou economias de escala, tá? Ou seja, se tu aumentar o K e o L em determinada proporção, provoca aumento de K numa proporção ainda maior, tá? Só você lembrar. Se for maior do que 1, a proporção do Q vai ser maior. A produção vai ser maior. Se tu aumentar por 2 o K e o L, tu não vai aumentar o Q por 2, não. O Q vai aumentar por 4, suponhamos, tá? E se o A mais B for menor do que 1, a gente vai ter rendimentos decrescentes. Você até supõe, né? Se tu aumentar o K e o L por determinada coisa, o que a produção total não vai aumentar nem a proporção que tu aumentou lá, vai ser abaixo. O negocinho vai ficar disponível para vocês, eu não vou ficar perdendo muito tempo, até porque daqui não cai pouco em prova. Tá? Vamos para as coisas mais importantes. Ó, outra coisa que já cai em prova. Deve perceber que na fórmula do Douglas, tudo lá é multiplicativo, não tem nada de somar aqui não, é tudo multiplicar, viu? Não tem nada de soma nem nada de subtração, tudo é multiplicação. Agora a gente vai chegar na parte mais importante desse tema, que são a análise do curto e longo prazo na teoria da produção. Vamos entender o que é curto prazo. Curto prazo é um período de tempo em que um dos fatores de produção permanece fixo. Não entendi. Vamos supor que a mão de obra esteja fixa, só tem 10 trabalhadores. O curto prazo é o tempo que um dos fatores de produção permanece fixo. Longo prazo é quando os dois são variáveis. E curto prazo é 2 meses, é 1 mês? Não, isso é totalmente dependente do setor que está a empresa. Pode ter empresa que o curto prazo pode ser 1 ano, pode ter empresa que o longo prazo pode ser 2 dias, tá? Então, isso varia da empresa. Não vai dizer, curto prazo é menos de 1 ano. Não, depende da empresa, do setor que ele está inserido, tá bom? Isto é, o tempo não importa, o importante é saber se um ou os dois fatores variam, porque se só um variar ou um estiver fixo, é curto prazo. Se os dois variarem, é longo prazo. É difícil demais, né? A economia é difícil demais. Vamos trabalhar só com curto prazo. Como é que é a teoria da produção aplicada ao curto prazo? Vamos pegar um fixo e outro variável. Até porque a gente falou aqui que o curto prazo tem um fixo, né? Então vamos dizer que o K é fixo, mas pode ser o L fixo também, tá? Vamos supor que o K é fixo e o trabalhador tem que ser variável, né? Só um é fixo. Beleza. A única maneira da empresa aumentar a produção, adivinha? Vou dar um segundo para você. Já sei que é a sua resposta. Se o capital é fixo, só tem uma máquina, para aumentar a produção tem que fazer o quê? Aumentar o número de trabalhadores, não é verdade? Por quê? Porque ele é a parcela variável nesse caso em específico aqui. Agora, se, por exemplo, os trabalhadores fossem fixos, só tem 10 trabalhadores, se quisesse aumentar a produção, o que tu faria? Compraria mais máquina, mais capital. Bom? Isso é legal, né? Isso é legal. A partir desse momento, a gente começa a trabalhar com alguns termos um pouco econômicos, realmente, que é o produto marginal de mão de obra, que a gente está considerando que a mão de obra aqui é variável. Então, a gente vai trabalhar com o produto marginal de mão de obra e o produto médio de mão de obra. O que é o produto marginal? Marginal em economia é acréscimo, tá? Quanto tu vai receber, tu vai crescer uma unidade daquilo. Então, o que é produto marginal de mão de obra? Já pensa, quanto de produção vai aumentar se eu colocar mais um trabalhador? É mais ou menos assim, vou até ler o conceito para você não ficar perdido. É o volume de produção adicional gerado ao se acrescentar um trabalhador. A palavra marginal em economia significa incremental, a margem de, ou seja, não precisa saber de fórmula, só precisa saber desse conceito que eu estou dando para você agora, tá bom? E lembrar da forma da letrazinha aqui, ó, PMGL. Bom, vamos para o próximo. O que é produto médio da produção? É a produção por trabalhador, né, gente? Produto médio de mão de obra é o quê? A produção por trabalhador. Pega toda a produção e divide por trabalhadores. Então, não se importa muito com cálculo agora, tá? Aqui eu coloquei uma tabelinha, que essa tabela vai te ajudar demais. Ó, perceba que aqui tá indo ao encontro daquilo que eu te falei, que vamos considerar um como fixo, porque a gente está no curto prazo. O capital, aqui no caso é o capital, tudo é 10, ó. Tudo é 10. E aqui temos o número de trabalhadores, 0, 1, 2 até o 10. Perceba, olha aqui a sacada. A produção está bem aqui, ó. Perceba que quando a gente vai aumentando o número de trabalhadores, o capital vai aumentando, ó. Vocês estão vendo, então? Deixa eu ver se tem uma canetinha. Não tem não. Só veja aqui, ó. Trabalhadores aumentando, produção está aumentando também. Perceba. Agora, quando a gente vem aqui para o produto médio,
Produto médio é o quê? É a produção dividido pelo número de trabalhadores. Então, aqui 10 dividido por 1 dá 10, 30 dividido por 2 dá 15, 60 dividido por 3 dá 20, tá? Aqui é a produção média, ó. Vocês percebam que há uma certa variação. Não vai ser aumentando. Agora, quando a gente vem para o marginal, é que você sente isso na veia mesmo. Ó, marginal é o quanto eu adiciono de produção por um trabalhador. Que de 1 para 2, eu aumentei o quê? De 10 para 20 de produção, ou seja, aumentou 20. Né? Aumentou 20. De 2 para 3, aumentou 30. Bom. De 3 para 4, 3 trabalhadores para 4, aumentou quanto? Aumentou de 60 para 80. Ou seja, aumentou só 20. Então, você perceba que você aumentou uma pessoa, mas o produto marginal não é mais crescente, já está decrescendo, tá? E vai chegar um momento que, por exemplo, bem aqui, ó, 8 pessoas, você já colocou 8 pessoas. Aí quando você coloca mais uma pessoa, no lugar de ter um acréscimo marginal na produção, o que vai acontecer? Vai ter muita gente. Vai começar um a atrapalhar o outro. Então, essa a lindeza da economia. Ela te ensina que tu, no curto prazo, onde um fator de produção é fixo, tu não pode aumentar a quantidade de mão de obra ilimitadamente, porque vai chegar um momento que o produto marginal vai decrescer ao ponto de não aumentar a produtividade. Então, não é melhor tu não contratar mais uma pessoa. Tá bom? Entendeu como é linda a economia? Então, vamos seguir. A partir dessa tabela, eu já te expliquei o que é a lei dos rendimentos marginais decrescentes. Vou colocar o conceito aqui para ficar bonitinho, né? Ela foi principiada por David Ricardo. Lindo o nome, cara. Bonito. Ela me diz que à medida que aumentamos o uso de determinado fator de produção, no caso eu estou falando aqui de quantidade de trabalhadores, mantendo-se os outros insumos constantes, como eu fiz aqui com capital, chegamos a um ponto em que a produção adicional começa a decrescer, que foi justamente nesse 8 aqui. Ó. Do 8 para o 9, tu não teve aumento da produtividade, da quantidade de produção, tu teve foi decaimento. Bom como é legal a economia, né, cara? Tem outros conceitos aqui, ó. A lei dos rendimentos marginais decrescentes, também conhecida como lei da produtividade marginal decrescente ou ainda lei das proporções variáveis. Tá? Não preciso explicar isso aqui, não. Assim, os rendimentos decrescentes resultam de limitação do uso de capital. A lei dos rendimentos decrescentes descreve um produto marginal declinante. Ou seja, vocês podem perceber, deixa eu ver aqui, mas não necessariamente um produto marginal negativo. Por quê? Tu percebe que à medida que eu vou aumentando, não, a primeira aumentou 10, o segundo aumentou 20, o terceiro aumentou 30, o quarto já começa a declinar, tá? Então, a lei dos rendimentos decrescente fala que à medida que tu vai aumentando um fator de produção, a produção, o produto marginal vai aumentando também. Vocês percebam que vai aumentando, mas vai aumentando uma proporção menor, decrescivamente, tá bom? Vamos lá. Aqui é um gráfico da produção, gente. Vocês podem perceber que a produção no começo cresce bem exponencialmente. Aí depois começa até o 3, ó. O 3 que eu te mostrei aqui, ó, o 3 é bem aqui, ó. Ou seja, cada trabalhador a mais vai ter um salto de produção muito grande. Ah, eu botei do 1 para o 2 trabalhador, já aumentou para 30 a produção. Do 2 para o 3, aumentou 60, aumentou muito. Vocês percebem que até o terceiro trabalhador, a produção aumentou violentamente. Aí do terceiro lá para o oitavo, você perceba que está aumentando. Continua aumentando. Só que é um aumento menor. Tá? Um aumento menor. Marginalmente está diminuindo. Por isso que é lei dos rendimentos marginais decrescentes. Tá? Como é linda a economia, cara. Quando chega aqui no topo, quando o produto marginal, que é aquele acréscimo a mais na produção, chega no topo, quando o cara fala assim, pô, se eu botar mais um trabalhador, eu vou ter gente aqui sem fazer nada. Quando chega nesse topo, aí tu pode dizer, aqui a produção é máxima. Porque se eu botar uma a mais, vai começar o bicho pegar. Todo mundo vai começar a fofocar, tomar café, passar 10 horas tomando café. Então pronto, aqui a produção é máxima. Então, algebricamente, quando o produto marginal for igual a zero,
É porque a produção é máxima. Qual produto marginal? É esse bem aqui, ó. No 8º trabalhador. Bem aqui, ó. Aqui a produção é máxima. Tá bom? É fácil mais economia, né, gente? É muito fácil. Então, a utilidade do consumidor é máxima quando a utilidade marginal é igual a zero. Tá? Eu já mostrei graficamente para você. Não vai dizer que você não aprendeu, não, que você aprendeu. Seu cérebro está dizendo que você aprendeu. Então, voltamos aqui. O produto médio e marginal em função da quantidade. Aqui é o gráfico, né? Essa daqui, essa bolinha, essa curva aqui mais roxinha e essa pontilhada, são o roxinho aqui é o produto marginal. Você perceba que no começo aqui, ó, aumentando, 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 chegou na produção máxima, chegou no limite de aumentar, aí depois começou a decrescer. Aí decresceu, 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 até chegar aqui no ponto máximo, 8 trabalhadores. Então, essa foi a curva gráfica que a gente faz. É curvado, tá bom? Já o produto médio, você perceba que não sobe tanto, sobe só até um pouquinho aqui. Eu custei ver graficamente isso, mas depois eu comecei a aceitar. Pô, por quê? Aceita, cara. Aceita, ela vai teimar com isso, não. Aceite. Ou você vai querer fazer uma tabela daqui na prova? Não vai. Então, aceita que a curva marginal ela sobe até um nível bem maior e ela começa a declinar. Já a curva, o produto médio não sobe na mesma altura do produto marginal. Ele declina um pouco mais baixo que a curva marginal. Tá? Tem algumas implicações. A aula está acabando, tá, gente? A aula está acabando. Tem algumas implicações. A produção total cresce enquanto o PML é positivo. É só você ver aqui, ó. Aqui é positivo ela. Estão vendo eu mexer, ó? Aqui é a produção. Deixa eu ver se tem como eu pegar a canetinha. Gente, tem não. Vocês não... Fé em Deus aí que vocês vão ver. Do ponto 1 até o 3 aqui, ó, tá decrescendo. Quando tá decrescendo, é que tá dizendo que a produção total cresce. Do 1 até o 3 a produção total cresce. Só você ver aqui, ó, do 1 até o 3 a produção cresce. Tá? Enquanto o PME é positivo. PME é essa curva aqui, ó. Ela é positiva bem aqui, ó. Então a produção está crescendo, tá? Graficamente eu mostrei para você. A produção total decresce enquanto o PME é negativo. Então, por exemplo, bem aqui, ó, a partir do 8, a produção total decresce. Só você ver aqui, ó, já vai decrescer a produção total, tá? É uma afirmativa negativa da primeira, né? Se a produção total cresce quando o PME é positivo, a produção total decresce quando o PME é negativo. Pô, só negou, né? Quando o PME, o PMGL, tô falando PME, pô, PMGL, quando for igual a zero, a produção total é máxima. Já expliquei para vocês, não vou explicar novamente. Por quê? Porque é bem aqui, ó, nesse zero aqui. A produção é máxima bem aqui. A produção está bem aqui, ó, nesse ponto B, 8 trabalhadores. Tá? Quando tiver 8 trabalhadores, se eu acrescentar um trabalhador a mais, o produto marginal vai começar a diminuir. E a produção também, ó. A produção vai de 112 vai para 108. Tá? Economia é muito linda. Economia é muito linda. O PMGL atinge o seu máximo para o mesmo número de trabalhadores em que a produção total muda em direção à concavidade. O PME atinge seu máximo, que é 30 unidades, exatamente quando ele deixa de ser crescente e passa a ser decrescente. Isso ocorre no ponto A. Isso ocorre no ponto A das figuras 1 e 2. A mesma quantidade de trabalhadores, 3. O ponto também é o ponto A, muda. Vou tentar graficamente te mostrar isso. O P atinge seu máximo para o mesmo número de trabalhadores em que a produção total muda em direção à concavidade. Bem aqui, gente. Bem aqui, bem aqui, bem aqui. Eu falei para vocês, até aqui, a lei dos marginais decrescente, a produtividade aumentava muito se tu aumentasse um trabalhador. Tu lembra que eu falei isso? De 1 para 2, aumentou muito. De 2 para 3, aumentou muito. Bem aqui, a concavidade da curva já muda, ó. Vocês percebam? Bem aqui já começa
a produtividade marginal já começa a diminuir. Era mais ou menos isso que o item tentou explicar. Foi bem obscuro aqui o item. Enquanto o PMGL for maior do que a PME, este último é constante. É só você ver graficamente. Você apenas faça um gráfico na hora da prova, tá? Um gráfico grande, um gráfico pequeno. Pequeno é PME, que é o produto médio, e o PM grandão é o produto marginal. Enquanto o PMGE é positivo, deixa eu ver aqui, meu Deus do céu, nem me lembro mais o que eu li. Enquanto o PMEG for maior que o PME, este o último é crescente. Bem aqui, ó. Ele é crescente até o ponto em que o PMEG começa a decrescer, passa dele. Tá? Bem aqui é o máximo dele, no ponto B. Deixa eu ver aqui. Quando o PME e o forem iguais, é o máximo do produto médio. Tá? Bem aqui o ponto é igual, ó. Que é o máximo. Tá bom? Vamos ver aqui graficamente. Deixa eu ver aqui. Onde encontro o máximo, meu Deus, foi com os trabalhadores. Foi no quarto trabalhador. Quarto trabalhador, 80. Pronto, tá iguais, são iguais. Mas a economia é muito lindo, cara. O quarto trabalhador, PME é 20 e, e produto marginal é 20 também. Cara, que economia é muito lindo, velho. Tá? Mas tudo isso é graficamente. Se você fizer um gráfico na hora da sua prova, você mata todas essas questões. Enquanto o PMGL for menor do que o PME, este será decrescente. Claro, veja aqui no gráfico. Quando o PME for menor do que o produto médio, quando o produto marginal for menor do que o produto médio, esse também começará a decrescer. Será decrescente. Você viu como é lindo? Basicamente, e quando o PMEG é o máximo, a concavidade da curva muda. Como eu já expliquei para vocês, né? Máximo, cavidade muda. Aqui, ó. 8 trabalhadores, a concavidade da curva já vai mudar, vai decrescer para o outro lado, tá? Esse aqui eu não vou explicar porque não precisa. Agora vamos para os fatores de produção a longo prazo. Essa parte um pouquinho mais relax, tá? Porque ali era muito gráfico, mas eu vou dar a dica para você, pô, coloque lá, faça o seu gráficozinho na hora da prova, tá? Porque isso vai matar muitas questões. Quando a gente vem para o longo prazo, os dois insumos são variáveis. Os dois insumos são variáveis. E entra um negócio chamado isoquanta. Gente, quando eu li isso na prova uma vez, puta que pariu, eu fui na Cefaz Def, se não foi enganado, e eu li isoquanta, eu pensei, puta que pariu, o que eu faço da minha vida, meu Deus, meu Jesus, que eu não sei o que é isoquanta. O que é isoquanta? É a combinação de capital e mão de obra que mostra a mesma quantidade de produção, tá? Isso aqui são isoquantas. É que nem curva de indiferença, se você já estudou teoria do consumidor. É igualzinho, é igual. Graficamente é a mesma coisa, tá? Ó, isoquantas mais altas indicam níveis maiores de produção, tá? Isso é lógico, né? Tu tá usando mais capital, usando mais mão de obra, tu vai produzir mais. Isoquantas bastante semelhantes, são bastante semelhantes à curva de indiferença, como eu falei para vocês. Isoquantas são... Repetir, né, porra? Vamos aqui. Só relembrando, o que é curva de indiferença? Descreve as diferentes cestas de consumo que dá a mesma utilidade para você, tá? Consumir 10 hambúrgueres e uma Coca-Cola, se tiver na mesma curva de diferença de 5 hambúrgueres e 2 Coca-Cola, eu vou ter a mesma utilidade, tá bom? Tá na mesma curva de indiferença. Já a isoquanta é o quê? É a cesta de quantidade de fator de produção, capital e mão de obra que vai dar a mesma produção. Qualquer ponto aqui, né, nessa curva, qualquer ponto aqui, ó, o A, o B, o C, vão dar a mesma quantidade de produção, tá bom? Outra coisa, a inclinação da isoquanta, ela é dada a partir dessa fórmula aqui. Não precisa saber disso, nunca foi objeto de prova. Só precisa saber que há uma taxa marginal de substituição técnica entre a mão de obra e o capital. Isso quer dizer o quê, gente? Quando tu tem muito de um capital, quando tu tem muito de um fator de produção, a tendência, e quando tu tem pouco de outro, a tendência é que para tu ter um pouquinho a mais desse de baixo, que tu tem pouco, para tu ter tipo um a mais, vai ter que dar muito do que tu tem pouco.
Pô, eu tô falando que nem uma presidente que existia, né, velho? Não posso ser complexo assim. Vamos tentar ler para ver se vocês visualizam o que eu tô tentando te dizer, mas assim, quando tu tem muito e uma coisa tu tem pouco, a tendência é o quê? É tu dar muito para ter um pouco a mais do que tu tem pouco. Até ficar equilibrada. Mais ou menos assim que funciona. Deixa eu ver se eu coloquei um conceito aqui para vocês. É o termo que indica a inclinação, né? Essa taxa marginal de substituição técnica. Basicamente, gente, é o seguinte. Deixa eu ver se eu coloquei o conceito para ficar bonitinho, porque eu falando vocês vão ficar mais confusos. Mas basicamente é isso. Ó. Vocês percebam que a diferença entre o ΔK e o ΔL, aqui, tipo, vamos supor que aqui seja 1. Já os outros, do ponto A para o B, tu vai dar, suponhamos, 100, tá? Do KA para o KB, vai dar, suponhamos, 100. Do KB para o KC, tu não vai dar mais. Oh, meu Deus do céu, do KB para o KC. Tu já vai dar menos. E do C pro D, tu já vai dar bem menos. E do D pro E, tu já vai dar bem menos mesmo, tá? Então, é basicamente isso que fala. A taxa de substituição, a taxa que tu vai substituir um bem de produção por outro bem de produção, ela vai decrescendo, tá? É negativa, é decrescente, a taxa marginal de substituição técnica é decrescente, e ela vai indicar qual é a inclinação da curva, tá? Como é que tu descobre a taxa de... É só tu fazer uma variação total, tá? Quando tu fala a inclinação daqui, ele é o do A para o B, é só tu pegar o ΔK sobre o ΔL dessa variação do A para o B, tá bom? A isoquanta é uma curva convexa. É justamente para a mesma explicação pela curva da inferência convexa, tá, gente? E é ela... Vamos ver se tem um conceito aqui para você não ficar boiando com a minha explicação. Quando falamos de isoquanta ou curva de inferência convexa, falamos também que a convexidade é voltada para a origem do gráfico. Aqui, ó. Ela é convexa em relação à origem, tá? Caso se depare com a prova, alguma questão que as isoquantas são côncavas para cima, é justamente dizendo que a concavidade dela está voltada para cima. Ela é côncava para cima e ela é convexa em relação à origem. Cara, se caísse numa prova objetiva, muita gente errar, mas ao balde, tá bom? Agora a gente vai falar de um termo também. Termo muito usado. O porquê dela ser convexa, só para você não ficar no limbo, é porque é o seguinte, por a taxa de marginal ser decrescente, ela vai fazendo justamente essa inclinação, tá? Vocês percebam, ó, vai diminuindo a taxa marginal de substituição, tá bom? Aqui, ó, delta K pro A pro B, delta o K, do A pro B, do B pro C, B, vai diminuindo, enquanto aqui, ó, do L A, do L vai aumentando a do L. Então, por isso que ela vai fazendo essa descida côncava, tá bom? Não sei se ficou graficamente bom para você entender, mas você procura o conceito mais bonito na internet, você acha. Linhas de isocustos. Linha de isocusto basicamente é uma reta a qual os custos da firma são constantes para diversas combinações. Então, por exemplo, aqui a combinação de KX por LX vai dar a mesma taxa de custo. Tá? Tudo que tiver aqui é o mesmo custo. Bom, aqui na reta, restrição orçamentária, lá da teoria do consumidor. Os termos são ótimos. É bom você estudar a teoria do consumidor junto com a teoria da produção, porque muitos conceitos se fundem. Tá bom? Esses cálculos aqui você não precisa saber. Agora você precisa saber o ótimo da firma no longo prazo. Tá? Isso é importante. O ótimo da firma no longo prazo, anota que eu vou falar aí para vocês. Vai ser quando a isoquanta, aquela curva convexa que eu expliquei para você, a isoquanta, que contém um nível de produção mais baixo, a isoquanta tangenciar a linha de isocusto mais baixo possível. Porque eu falei que essa linha de isocusto, a primeira, por exemplo, a primeira é 1.000, a segunda é 1.500, a terceira é 2.000. Ou seja, quanto mais alta a linha de isocusto, maior o custo daquela cesta, daquela produção que vai ter. Então, 1.000, 1.500, 2.000. Quando a isoquanta tocar a linha de isocusto mais baixa, ali vai ser o ótimo
do produtor no longo prazo, tá? Isso é bem complexo, isso é difícil. Se você souber disso, você se diferencia do seu concorrente. E a aula tá acabando, tá, gente? Essa parte aqui não precisa muito você saber, não. Precisa saber essa parte. Aqui só tá alguns casos especiais. Quando as proporções são fixas, por exemplo, tu compra um sapato direito e esquerdo, né? As proporções são fixas. A fórmula essa aqui tem essa palavra mínimo aqui. Isso já caiu em prova perguntando só sobre essa fórmula. As proporções fixas são dadas pela seguinte fórmula. Só perguntou isso, cara. Quem sabia, acertou sorrindo, assim. Quem não sabia, errou, mas bonito. Então, proporções fixas os fatores de produção são complementos perfeitos. A fórmula é essa. E graficamente forma um L, tá? Só precisa saber disso. Não vai inferir lá, eu quero entender. Não entenda. Decore isso daqui que você passa na prova. Depois você filosofa a economia. Faz mestrado em economia. Tá bom? Quando os fatores de produção forem substitutos perfeitos, a fórmula é essa. É igual a fórmula do Kolbe-Douglas, só que são os expoentes, tá? Parecida demais. Não tem a palavra mínimo. E ela é igual a linha de custo, tá? Uma reta assim. E para fechar a nossa aula, só tem mais isso. Para fechar a nossa aula aqui, vamos só falar de rendimentos de escala. O que são rendimentos de escala? É para tu ter a noção da proporção do aumento do produto à medida que tu aumenta os insumos. Isso é rendimento de escala. Tá? O rendimento de escala pode ser crescente, ou economia de escala, pode ser constante, ou retorno constante de escala, né? E pode ser decrescente, que é deseconomia de escala. Quando é que o rendimento é crescente? Até que eu comentei com vocês, tem. Se a produção cresce mais do que o dobro, quando se dobra os insumos, ou seja, tu dobra os insumos, e a produção mais que dobra. Se tu produzia um celular, faça uma caneta, um bocal e... Não vamos pegar esse exemplo, não, acho que eu ia falar besteira. Mas é o seguinte, se tu dobra os fatores de produção, a tua produção mais que dobra. Basicamente é só isso. Bota na redação isso, dá certo. Rendimento constante, se tu dobra os fatores de produção, tu vai dobrar a produção. E deseconomias de escala acontece quando? Quando tu, por exemplo, dobra a produção, dobra os fatores de produção, e a produção nem dobra. É basicamente isso, tá, gente? Não compensa nem tu dobrar a produção, né? Porque os fatores de produção, porque a produção não vai dobrar. Aí tem isso aqui também, isso aqui é muito difícil. Acho que nunca vai ser objeto de prova, que é o grau de homogeneidade das funções de produção. Cara, tu tinha que somar só os expoentes. Só os expoentes. Se tu somar for maior do que 1, os rendimentos são constantes. Se tu somar os rendimentos for igual a 1, constante, né? Se for maior do que 1 é crescente, se for igual a 1 é constante, se for entre 0 e 1 é decrescente. Então, eu acho o grau de complexidade muito grande uma questão dessa aqui. Mas se cair na sua prova, é só você somar as frentes. Se for igual a 1, você já sabe, é constante. Se for maior do que 1 é crescente, rendimento crescente. Se for entre 0 e 1 é decrescente. Bem, a aula foi um pouco muito extensa. Acho que ficou grande a aula, mas é porque o tema era difícil mesmo. E eu tentei fazer uma coisa que professores demoram, sei lá, 4 aulas, um semestre inteiro para dar daqui. Eu tentei dar em 30 minutos. Então, pode ser que alguns conceitos tenham voado, vocês tenham voado, mas eu quero deixar essa sementinha no seu cérebro, feita alguma sinapse, de alguns conceitos importantes aqui, tá? Dessa curva, que é muito importante no curto prazo. Você tem que fazer ela na sua prova se cair, tá? Você tem que dar nome aos bois, dizendo que essa curva é produto marginal e essa pontilhada é o produto médio. Você faz todas as outras pressupostos em cima dessa curva aqui, tá? Você tem que saber o conceito também, conceito de rendimento, cadê? Lei dos rendimentos marginais decrescentes, que gosta de cair em terceira fase. No longo prazo, você tem que saber o que é isocusto, tá? Isoquantas e essas curvas de isocusto, curvas de isoquantas. Você tem que saber também essa taxa de marginal de substituição técnica. Muito importante essa taxa. À medida que os fatores de produção que vai substituindo um fator de produção por outro, a taxa de substituição vai diminuindo com o tempo. Acho que agora o conceito ficou legalzinho, ficou bonitinho o conceito. Eu tinha muito obscuro a primeira vez.
Tem que saber que ela é côncava, ela é convexa. Em relação à origem, ela é côncava para cima. Tem que saber que ela é decrescente, não é crescente, ela é decrescente, ela é negativa, tá? Tem que saber o que são linhas de isocurso, que são essas linhas aqui. Ó. Quanto maior a linha de isocurso, mais caro é, mais custo você tem que dar. Tem que saber o ponto ótimo da firma no longo prazo, que é quando a isoquanta toca, tangencia. Tangenciar em economia é tocar. Tocar a linha de isocusto mais baixa, tá? Tem que saber essas daqui, ó, que quando tiver a fórmula com mínimozinho, tu tá falando de proporções fixas. Fatores de produção são complementos perfeitos, tá? Quando for substituto perfeito, tem que saber que são essas retinhas aqui, ó, tá? E rendimento de escala, você tem que saber que quando é crescente. Crescente é quando dobra os fatores de produção, a produção dobra. Mais que dobra, a produção mais que dobra. Se tu dobrar os fatores de produção e a produção dobrar, são fatores rendimentos constantes de escala. E quando tu dobrar os fatores de produção e a produção menos do que dobrar, são decrescentes, para rendimentos decrescentes de escala. Tá bom, gente? Era mais ou menos isso que eu ia falar com vocês. Se você não entendeu, comenta aqui a parte que você não entendeu, que eu tento explicar. Mas, basicamente é isso. É um tema difícil, mas você pode, qualquer um pode. A pessoa fez esse negócio, ela fez. Você só vai tentar entender, tá bom? Tem muitos materiais bons, tem o próprio manual do candidato, a diplomacia, que é muito gostoso de estudar, muito fácil. Tem um livro de economia do Mank, muito bom também. Muitos livros de economia você pode baixar PDF na internet, tá bom? O material vai ficar disponível para você fazer algumas consultas. Basicamente é isso. Gente, muito obrigado. Se você gostou desse vídeo, curte aqui para mim e compartilhe com amigos. Compartilhe com um amigo que estuda para o CACD. Se ele aprender, se ele gostar também, compartilhe com outra pessoa. Vai fazendo essa rede de ajuda, um ajudando o outro. Acaba que todos nós passaremos a ser diplomatas e manteremos esse sentido de solidariedade que precisa da humanidade. Você tem que ajudar o próximo. Quando você ajuda o próximo, você se ajuda. Beleza, essa era a minha mensagem final do vídeo. Então, tchau, gente. Valeu.